Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre normatização. Já fazia algum tempo que a gente não falava sobre normatização no canal, mas eu ainda vejo que tem muitas pessoas com dúvidas e mandam aqui para a gente solicitações sobre diferença de normas, sobre algumas peculiaridades, pedido exemplo, e essa é a nossa proposta. A gente está aqui para ajudar vocês. Às vezes o vídeo vai ficando mais antigo, nós aprimoramos também nossa tecnologia, os áudios estão mais claros, então a gente pede que vocês, sempre que tiverem qualquer dúvida, entrem em contato conosco, deixe suas mensagens aqui que a gente vai fazer o possível para gravar o melhor conteúdo para você, nem que tenha que ser um conteúdo regravado, como no caso desse. Então vamos lá. As perguntas agora surgiram na tentativa de entender qual a diferença entre normatizações APA, Vancouver, ABNT. Então eu vou tentar esclarecer de uma maneira mais fácil para vocês entenderem que não precisa se desesperar, porque no fundo a essência é a mesma. Vamos falar um pouquinho de história. Lá antigamente, quando não se tinha essa questão das normatizações, não existia um padrão de comunicação científica entre a comunidade científica. Então, se você é fã da psicanálise, assim como eu, como que a gente vê? A gente via muitas cartas de Jung para Freud, de Freud para Jung, e eles iam fazendo considerações e ponderamento na medida que alguns aspectos clínicos fossem sendo observados na própria vivência. Se você for ver Descartes, Darwin, então se vocês começarem a pesquisar a produção científica, você percebe que não existia um padrão, existiam comunicações. E com o tempo, com a quantidade de pesquisadores aumentando, com essa quantidade de pesquisadores se relacionando, percebeu-se a necessidade de criar um padrão de normas. Por quê? Quando você me comunica que você fez um artigo que teve observação através de determinado meio, eu tenho a possibilidade de uma clareza melhor de compreensão, não só na redação, mas também nos cuidados metodológicos. Então, eu vou saber quais foram as metodologias que você fez, quais foram as dificuldades que você enfrentou, se você conseguiu relacionar, se existe alguma variável que você considerou e que eu não considerei. Como, por exemplo, vamos pensar, eu estou estudando osteoporose em mulheres acima de 50 anos numa cidade, e aí a gente começa a especificação que a metodologia determina. Numa cidade, por exemplo, que X. E aí os meus resultados mostram que 95% das mulheres começam a apresentar uma queda muito alta de cálcio. E aí eu comunico esses dados para a comunidade científica através do método. Eu explico, eu falo da literatura, eu falo das variáveis que eu estou observando, eu falo do contexto, eu falo um pouco dos indivíduos que eu estou investigando e belezinha. Aí eu olhando, pensa agora eu outro cientista, não eu o cientista que publicou. Aí eu sou um cientista lá do outro lugar, lá de 1000 quilômetros de distância, de uma cidade, e aí eu vejo, puxa, olha esse artigo, esse número aqui, esse percentual não é normal, por que será que ocorre? E aí eu vejo que existe algum problema de alimentação naquela cidade, de hábitos alimentares naquela cidade ou naquela região. Opa, veja, a normatização faz eu ter esses cuidados metodológicos e eu facilito a comunicação e troca ali acadêmica de informação. Por isso que algumas pessoas ainda confundem essa finalidade como sendo uma comunicação de cientista para cientista. Então, existem ainda algumas pessoas que acreditam que a comunicação científica através do artigo científico deve ser de cientista para cientista que teria a mesma capacidade. Mas isso era uma coisa
lá atrás, eu estou falando porque as normas científicas foram criadas, porque a metodologia e o cuidado metodológico desse rigor científico exige, mas não é assim. Hoje em dia a gente vive numa confluência, numa constância de comunicação e é um cenário maluco. Então o artigo científico, embora não seja mais só de cientista para cientista, mas ele pode ser para a comunidade, ele pode ser como marketing pessoal, ele pode ser de cientista para cientista, ele pode ser de professor para aluno. Enfim, a comunicação mudou muito, a velocidade de informações e fluxos de informações mudaram muito, mas existe ainda a metodologia, que é justamente esses cuidados, esses padrões mínimos que você tem que obedecer para que seu material seja considerado científico. E quais a diferença dessas normas? Primeiro, que todas as normas científicas, são mais de 80, elas têm basicamente a mesma preocupação e a mesma estrutura. Quais são essas preocupações e essa estrutura? É justamente a questão da linguagem, ou seja, é necessário que você tenha uma linguagem acadêmica, é necessário que você tenha como pesquisador um distanciamento do seu objeto de pesquisa. Então, alguns fatores entre as normas são iguais, são os mesmos, como, por exemplo, a necessidade do distanciamento do autor, do pesquisador, no seu objeto de pesquisa. Por exemplo, se eu nasci num berço da igreja presbiteriana e a família inteira é presbiteriana, é normal que eu tenha amor por essa religião. O que acontece? Se eu for estudar a religião, eu não tenho distanciamento, porque eu vou estar envolvida emocionalmente com o meu objeto. Então, pede-se que o pesquisador, ou que todo pesquisador, tenha esse distanciamento com relação ao seu objeto de pesquisa. Eu, por exemplo, defendo a causa LGBT que mais? E aí eu participo dessa comunidade. É normal que eu, como participante, olhe a causa com outros olhos que não o do cientista. Então, um dos pressupostos para que você investigue é que você tenha esse distanciamento do seu objeto para que a pesquisa saia mais limpa. Outra coisa, que você, na pesquisa científica, se baseie em dados, aonde esses dados você tenha cautela, tenha critérios metodológicos para concepção desses dados. Então, assim, você vai fazer uma pesquisa, qual foi a sua base, da onde que você tirou as perguntas, quais foram os critérios que você teve que considerar para fazer aquela pergunta, qual é o valor daquela pergunta, a sua ferramenta é válida ou não é, como que você decidiu a quantidade de sujeitos, tudo isso faz parte do rigor metodológico que tem que ser obedecido em todas as normas de publicação científica, tá? São todas, por isso que eu falo que é muito mais fácil você se alicerçar, ter o alicerce ali nas normas científicas do que nas normas gráficas em si, porque todas essas normas, Vancouver, ABNT, APA, AMA, Harvard e mais muitas outras normas que tem, elas seguem os mesmos princípios. O que vai mudar basicamente nessas normas é a condução de acordo com o tipo de escrita ou produção, mas também elas vão mudar não entre si, elas vão mudar na questão da sua produção e seus cuidados, tanto metodológicos quanto na demonstração e na escrita, se for, por exemplo, um artigo científico que tem menos quantidade de páginas, ou se é uma dissertação de mestrado que tem maior quantidade de página e muito conteúdo teórico, de embasamento teórico. Se é uma tese de doutorado, você tem que ter muito conteúdo teórico, tem que ter a sua tese, que é aquele ponto que você está partindo de defesa ali, que você vai fazer, afinal de contas é uma tese, e você vai ter uma extensão maior. Então, o que vai mudar não é a questão da norma em si, mas a concepção de acordo com o tipo de trabalho e finalidade para esse trabalho. Depois, vem as questões da citação.
Eu acredito, de uma maneira crua, que é uma das coisas que mais vai impactar. Por quê? Mas essa norma tem que falar que é Arial. Essa norma Time New Roman. De letra, tá? O jeitinho da letra. Essa norma pode falar se é uma ou se é outra. Isso é muito fácil de resolver. Você vai no Word, clica lá na letra e tamanho e resolve. Isso não vai mudar a estrutura do trabalho. As citações, por outro lado, eu acredito que é uma das coisas mais chatinhas, mas também não é nada demais que um revisor, depois que você entender aquela norma específica, você não consiga fazer. Por exemplo, a Vancouver fala que eu tenho que colocar entre parênteses o nome do autor em letra minúscula. Então, vou colocar meu sobrenome aqui. Outro fala, não, mas tem que colocar em letra maiúscula entre parênteses. Isso aqui tudo, vocês podem ver que o próprio Word tem ferramentas para você fazer. Então, essas coisas, essas formas de citações, mas a APA fala que quando é 2 eu tenho que colocar o izinho comercial, aquele e comercial. Mas a ABNT diz que não. Então, essas peculiaridades você consegue, depois que você tiver o trabalho finalizado, compreender e fazer. Por quê? Tome bastante atenção e tome nota disso. Cada norma dessa tem uma resolução. Então, você não vai ter que se preocupar só com a norma, mas com a resolução da norma. Por exemplo, até 2011, se você fosse citar nas referências da ABNT o nome do autor, você colocaria o último nome, ok? E aí você colocaria vírgula e o primeiro nome, certo? Inteiro. E aí colocaria o restante das referências. Agora, nessa resolução atual, eles estão pedindo para tirar e colocar só a primeira letra do nome e um pontinho. Então, veja, na essência, isso não vai mudar o seu trabalho, não vai mudar o seu conteúdo. Essa normatização, apesar de ser a ABNT, ela vai obedecer uma resolução, e essa resolução pode haver variação, assim como pode haver variação nas outras normatizações. Então, quando você for formatar o seu material numa formatação específica, verifique a resolução que você está tratando. Então, vamos lá. Porque eu coloquei aqui, cuidado com os programas gestores de citação. Por quê? Existem muitas pessoas que usam esses programas gestores. Só que veja, programa, gente, leve isso para a vida de vocês. Programa é uma linguagem matemática, como o próprio nome diz, programada. É uma inteligência artificial. Esse programa não vai saber as variações de uma resolução para outra ou o que mudou. O programador vai lá, avisa, faz o comando que a ABNT vai considerar isso. A Vancouver isso. O que pode acontecer? Nas atualizações, esse programa tem fragmentos que entendam diferentes. Então, mesmo que você use Mendeley e outros programas que existem para a gestão, na hora que você for colocar no final, é necessário que você revise, faça uma revisão daquilo que o programa colocou, porque é um programa. Então, ele não tem que saber, ele não tem como saber. Por isso que quando o pessoal coloca assim, eu fui lá na revista e coloquei lá, baixei, como citar a ABNT, baixei e coloquei. Quando você vai fazendo isso de revista para revista, de programa para programa, você vê que, embora seja ABNT, são formatações diferentes. Então, por exemplo, aqui ele está em letra minúscula, aqui ele coloca o nome completo, aqui já não coloca. O título tem que ser em negrito, depois não, o título aparece em itálico. Então, isso são detalhes mais gráficos. O material feito, o texto feito, a metodologia seguida, distanciamento do autor, cuidados metodológicos, se você tiver que passar o trabalho no comitê de ética, tudo isso não vai influenciar na questão das normas. As normas ficam mais na pontuação que você tem que ter,
ou nos cuidados que você tem que ter, basicamente com relação a coisas gráficas ou pequenos ajustes que você vai fazer e modificar entre uma formatação e outra. Por isso que eu falo, é sempre importante você se atentar aos pontos gerais. O que é uma escrita científica, o que é uma condução, o que tem que ter no seu material, sendo TCC, sendo artigo, monografia, tese, vai estar mais ligada como o seu programa, como a revista que você vai estar publicando, como a banca que você vai apresentar, encara o que são esses materiais. Questões de normatização, essas questões aqui que tiram o sono de muita gente, é o que menos você tem que se preocupar, tá ok? Pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Lembre-se, a gente está aqui para fazer vídeo para vocês, por isso deixe seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, dê seu joinha, se inscreva no canal e coloque o sininho aí para vocês verem os vídeos novos que vão saindo, certo? Um grande abraço e até a próxima!